Pessoal, eu quero nesses 5 minutos dessa aula destravar 6 meses do seu inglês. Por quê? Eu sei que é uma aula sobre alfabeto, é uma aula sobre... Não é assim... Eu vou falar de sons, vou começar falando sobre o alfabeto, mas não é uma simples aula sobre o alfabeto. Eu quero fazer você enxergar o inglês aqui de uma forma totalmente diferente, como você já viu na vida. Aqui a gente vai falar 3 coisas específicas. O alfabeto, o schwa, que é o som muito comum do inglês, que é esse som de o nome dele é schwa, e você dominando isso, muita coisa vai abrir na sua vida, vai te facilitar muita coisa na sua vida. E o outro som é o stress do inglês. O português ele é uma língua mais oxítona e paroxítona. O que é isso? A gente tende a acentuar a última sílaba ou a sílaba anterior, ou seja, casa, jacaré. Em inglês não, em inglês é uma língua proparoxítona, na maioria das vezes. A gente acentua antes, por exemplo, responsável em português. Em inglês é responsible, ou seja, é antes. Organization, organização. Organização em português é depois. Você matando isso, você prestando atenção nisso, nem vou falar nada. Já é um atalho do caramba na sua pronunciação, na sua pronúncia, né? Então, muitas palavras em inglês vai ser antes, em português vai ser depois. Isso vai te ajudar muito. Vou começar aqui com o alfabeto para a gente dar uma passada pelo alfabeto. Muita gente pronuncia errado, gente que já sabe bastante coisa do inglês porque não pegou a base do alfabeto. Então, o que é importante você saber? É importante você saber que cada vogal tem 2 sons, um som curto e um som longo. Em português a gente fala A e tem o A e tem o A. Não, em inglês tem o E e tem o E. Vai ter o som, que é o nome da vogal, e vai ter um som que é um som mais curto. Então, antes do alfabeto, eu quero já abrir sua cabeça quanto a isso. Então, qual que é a letra A? É a letra A. A gente vai ter o A no cake, que é o som do A mesmo, A, que é o som mais longo, e vai ter o cat, que é o gato, que é o som curto. A letra E, que é a letra I, a gente vai ter o E do B, que é igual da própria vogal, e vai ter o som curto, bed, que é cama. Tem o I, que é a letra I, que vai ter o I, né, de eu, bike, que é o som longo, que é o som igual da vogal, e vai ter o sit, que é o som curto, sit, sit, sit. A letra O, que é a letra O, que vai ter o som em go, que é ir, vai ter o som de O, de hot, ou seja, um longo e um curto. Você matando isso, cara, ó, vou até mudar aqui para a câmera número 3. Você matando esses 2 sons já resolve muita coisa. Você já está vendo o inglês de cima, já vai entender muita coisa, já vai abrir muita coisa na sua cabeça, na sua vida. Então, essa aula de pronúncia vão ser 3 aulas. Essas 3 aulas de pronúncia, dos padrões, presta atenção, se for possível ver de novo, baixe o áudio, vai ter os áudios aqui para você treinar. Isso, se você focar realmente, vai te economizar um mês de aula aqui desse acompanhamento. Cheguei a me empolgar agora. E ali a letra U, que vai ter o som de you, de igual você, you, igual em music, cute. O pessoal fala, por que é music? Porque a letra U. Então, music, cute, future, que é futuro, cute, que é fofo. E vai ter o som, esse é o som longo, igual a própria vogal. Vai ter um som mais curto, vai ter um som de que é o schwa, que a gente vai ver depois, que é o som de cup, de cupcake, né? Cup. Okay? De copa, de copo, né? Pode ser cup de copa ou de cup de copo. Né? Então, tem isso na sua cabeça, que cada vogal vai ter o som longo e som curto. Você tendo isso, já está na frente de 90% das pessoas que ficaram fazendo um cursinho presencial durante 5 anos e não sabem falar. Dando uma passada no alfabeto, né? Letra A, B, C. Vou até mudar de câmera de novo para você ver minha boca um pouco melhor. Então, letra A, B, C, D, E, F, G, H. Lembra de HBO, tá? HBO, é literalmente os sons do alfabeto. I, J, que é o J, né? DJ, K, L. Lembra, já viu Sessão da Tarde, filme da Globo, que é Samuel L. Jackson. Literalmente é a letra do sobrenome dele, Samuel L. Jackson, né? Samuel L. Em português a gente tem o som do L e do I igual, mas em inglês não. Esse é um som ou no céu da boca ou aqui, ó. L. Você sente ele aqui ou mais pro céu da boca. L. Am. A gente tem que fechar o lábio. Não é I am, é I am, no sentido de eu sou. Am. Câmera. Cam. A gente fecha o lábio quando fala o M em inglês.
N. A gente ri, ó. N, N e M, M. E você ri, N, e o M você fecha o lábio. Você fechando o lábio, vai falar certo muita palavra. Letra O, P, P, Q. A letra Q, Q. R, que essa pra mim é mais importante, que a gente tem esse som toda hora no inglês, o som do R, é o you are. Na hora que a gente está escrevendo uma mensagem que é abreviar, a gente não escreve you are, a gente escreve you e um R, porque o som de E, de R em inglês é o mesmo som, é o som de R, R, R. E esse som é super importante, é o som que é um dos sons que mais mata as pessoas. Por que o gringo fala Rio, não fala Rio? Porque o R é o som de R, então toda palavra terminada com R vai ter esse R puxado para o interior, esse R caipira, R, R. Então vai ser Rio, vai ser River, que é rio, e aí por diante. S, S, que é o S, T, T, U, V, W, que literalmente é o dobro, o duas vezes. Double, de dobro, U é o W, né? A gente pode ver, são quase dois U's. X. Então, toda palavra em inglês que você vê um X, ele é o X. Não é excelente, é excellent. Excellent. X-Men. Ex-girlfriend, ex-namorado. Ex-husband, ex-marido. Então, o som ele tem o som de X, ele é o X. O Y, que é o Y, Y, lembra de Minas? Y igual por quê? Y. Né? Inclusive, tem uma história falando que o mineiro fala Y por causa dos americanos nas Minas que falavam Y toda hora. E aí isso pegou, e aí o mineiro falou Y. Não sei se é totalmente verdade, mas é o que eu estudei, que eu já vi e que eu já ouvi muitas vezes. E a letra Z, que é a letra Z. Então você pegando, entendendo, o som das vogais, eu sei que isso é muito básico, mas você sabendo o porquê você está falando aquele som, isso já te facilita muito. E também eu quero muito falar sobre o som do schwa, que é esse som de A gente, quando vai falar no meio da frase, a gente fala assim, por exemplo, um vício de linguagem. Eu tava na rua, e depois, não sei o que lá, Sabe esse que a gente fala no meio, quando tá pensando no que vai falar? O inglês não, o inglês é o por exemplo, I was on the street, and after that I saw a guy I knew. Depois eu vi uma pessoa que eu conhecia, um cara que eu conhecia. Então, ó, é o não é o é. Toda vez que você for falar inglês, isso é um jeito de você fingir que você sabe mais inglês. Ao invés de falar você fala no meio das frases. Então esse é o som do schwa. Esse é um dos sons que você vai mais escutar no inglês, que é o som neutro, é um som rapidinho, relaxado. O inglês, ele é feito muito desse som. O nome é schwa. Você pegando esse som de vai te ajudar muito também. Por exemplo, pencil. Você não vai falar pencil, vai falar pencil. Relaxa. Deixa esse som relaxar, deixa esse som fluir, né? Chocolate, né? Chocolate. É um som de que vai ter em quase tudo no inglês. Problem, não é problem. Então é igual a gente falar cama, esse som de do final. As coisas no inglês a gente não vai falar exatamente igual a vogal, a gente vai falar com esse som relaxado. About, né? About, que é sobre. Então, você pegando esse som do schwa, esse som de colocando em muitas palavras, não precisa ficar com isso na cabeça, mas vai percebendo isso, vai tentando deixar essas vogais, essas palavras mais relaxadas, você pegando esse som de você entendendo que a vogal tem um som longo e um som curto, e você entendendo cada letra do alfabeto, som de verdade, você consegue fazer muitos sons sem mesmo saber a tradução, sem mesmo saber a palavra. Por quê? Porque aqui a gente está vendo inglês de cima, inglês de uma visão mais macro. Isso vai te ajudar muito. Você pode inventar uma palavra, eu posso inventar uma palavra aqui que você já vai saber o som. Então isso é muito interessante, a gente pegando essas três coisas. O som do schwa, o som de O e de O, de hope, esperança, de hot. A gente pegando o som dos alfabetos, você sabendo que o J é o J, que o G é o G. Página, por exemplo, a gente não fala page, a gente fala page. Porque é a letra D, então page. A gente não fala digital, a gente fala digital, porque é o G, é a mesma palavra que em português, digital, só que o G tem som de D, então digital. Digital. E o L aqui no final, digital. Então você pegou o som do L, pegou o som do R principalmente.
Foca nessas aulas, são 3 aulinhas de 5, 8 minutos mais ou menos. Foca nessas aulas de pronúncia, você já vai ver o inglês de uma forma muito mais fácil, não vai ser um bicho de 7 cabeças. Já vai mudar a sua visão relacionada ao inglês. Esses padrões são muito interessantes, eu sempre gosto de ensinar esses padrões para os meus alunos antes de ensinar gramática, porque você já sai um passo na frente, uma vida na frente do que muita gente.